Abundam vídeos de cidades na internet. Curto pra caramba esses vídeos. Assisto quase todos os dias. Por que não fazer também os meus vídeos de cidades? Já que conheço mais de 500 cidades. Que não tenho vídeos ainda, estou começando agora. O que vou oferecer nos vídeos? Só minhas fotografias. Tenho muitas fotografias. Sei que o pessoal não curte muito olhar fotos nos vídeos. O pessoal quer ver movimento, câmera nas ruas. Estou começando agora. Então criei a radiografia das cidades. O que vou trazer nesta playlist? Radiografia o que é? É uma análise interna do corpo. Análise interna das cidades, que é o que tenho bastante. Vou para a rua, estou sempre no mundo, andando para cá e para lá, de carro, a pé, de ônibus. Vou mostrar tudo o que aprendi nas cidades nesses anos, desde os 13 anos de idade. Desde 12 comecei a andar de bicicleta. Andando de bicicleta para cá, para lá, caindo, tomando chuva, sol, chuva, andando por todos os bairros. Não me contentava com os mapas, aprendi a ler com mapas. Em casa sempre esteve cheio de mapas. E olhando os mapas, ficava com aquela vontade de descobrir o mundo. E eu ia para a rua. Ninguém mais me segurou, fui para as ruas, fui descobrindo os bairros, favelas, lugares perigosos, não via limites, ia para tudo que é lado. E andando no mundo, depois comecei a tirar fotos, mas muita coisa que não fotografei está na cabeça. E é isso que vou passar na radiografia das cidades. A experiência deste escritor, que é algo que não tem ainda no YouTube. Tem bastante vídeo de pessoas andando, caminhando pelas ruas, a câmera dentro dos carros filmando as ruas, e as pessoas citam dados da cidade, população, altitude, distância em relação à capital, história da cidade, tudo pego nos próprios sites das prefeituras, o histórico das cidades. Vou colocar só alguma coisa básica, só o básico. Não vou me prender a esses dados, senão vai ficar mais um vídeo igual aos outros, com dados que todo mundo tem acesso e pesquisa. Vou colocar o quê? A minha experiência. A experiência de escritor. O escritor que está nas ruas. E escritor é observador. Observador de detalhes. E mais que isso, uma característica que tenho, bastante pessoal, que é o sentir. Quando viajo para um lugar, quando estou num bairro, sinto a energia do bairro, a energia da cidade, a energia humana das pessoas ali. Nada de esoterismo, tenho aversão ao esoterismo, nada. Energia que digo, energia universal, a energia que existe na natureza, energia das pessoas, que muitos não percebem. E vamos analisar as cidades. Que medo, né? Começando por Jundiaí. O pessoal morre de medo que eu fale de Jundiaí. O pessoal me conhece já como escritor no Facebook, nos grupos. De vez em quando pego para falar da cidade de Jundiaí. Os políticos ficam todos arrepiados, porque não falo só o lado bonito, não. Falo o lado feio também. Falo dos problemas das cidades. Aí vai com o dedo na ferida deles. Porque quem trabalha lá, o pessoal, cargo comissionado, o pessoal do marketing, né? O pessoal que vive fazendo propaganda de Jundiaí, cria o grupo lá no Facebook. Amo Jundiaí, Jundiaí maravilhosa. Amo São Paulo, amo Rio de Janeiro, amo Itu. I love Campinas. Tem tudo pessoas da política por trás ali para mostrar
que aquele grupo que está no poder, aquele partido, ama a cidade e está fazendo pela cidade. Tudo jogada de marketing. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não tenho compromisso com partido, não estou a serviço de nenhum partido, de nenhum político, nenhum vereador. O que coloco é minha experiência. Amo viajar, amo estar nas ruas, amo as cidades. Não sou bairrista. Gosto de todas as cidades. Viajo com prazer. Viajando ou fazendo a radiografia das cidades. Sinto prazer em todos os lugares, seja lugar pobre, seja lugar rico, não importa o bairro, bonito, feio, turístico, não turístico, estou lá curtindo, aproveitando a cidade e tirando fotos. Diferente do meio colecionador que pertenço, todo mundo sabe que tenho fotos de ônibus, pertenço a esse círculo de colecionadores de fotos de ônibus. Tenho muitos colegas que viajam, só tiram foto de ônibus, nem conhece a cidade, fala, conheci cidade e tal. Não conheceu, não. Visitou a cidade. Foi fotografar o que interessa. E muitas pessoas fazem isso, viajam de carro, de ônibus, atravessa a cidade, tira umas fotos, filma aqui, filma ali, uma coisa bonita que achou interessante, mas visitou a cidade. É diferente de conhecer. Conhecer a cidade é colocar os pés no chão, é descer do carro, descer do ônibus, andar, sentir a energia da cidade. Isso é conhecer a cidade. E isso faço desde os 12, 13 anos de idade. Aí os políticos vão ficar com medo. Nossa, o que ele vai falar da cidade? Fiquem tranquilos. Vou fazer a radiografia, não cito nomes, vou falar o conhecimento que tenho, tudo de próprio punho. Não escrevi nada, fiz só um esboço, vou falar o que está na cabeça. Tudo o que conheço de Jundiaí, Várzea, Campo Limpo, Itupeva, Cabreúva, Louveira, Vinhedo, Valinhos, Campinas, Itatiba, Jarinu, Atibaia, Bragança, todo lugar que fui. Vamos lá? Várzea Paulista, cidade que muito jundiaense gosta de tirar sarro. Foi distrito de Jundiaí, foi bairro por muitos anos, desde que surgiu Várzea, lá no final da década de 1890, ou seja, final do século XIX, quando surgiu a Estrada de Ferro Santo Jundiaí. Aí já entrando em história que muitos podem pesquisar e conhecem. O distrito nasceu a partir da estação, criada a estação de Várzea, que foi onde nasceu o centro de Várzea Paulista, da atual Várzea Paulista. A estação, inclusive, está preservada. É uma das poucas que possui as características originais, que não sobrou muito na Santo Jundiaí, na atual CPTM que fala. E dali as primeiras olarias, as cerâmicas. O distrito nasceu já com sua característica industrial de trabalho. A partir dali as primeiras residências foram surgindo e foi se expandindo até a década de 50, ainda com o nome de Várzea, não consta nos documentos oficiais, mas era somente Várzea por causa das várzeas ao longo da ferrovia e do rio Jundiaí, que a ferrovia e o rio são paralelos, é um vale, terrenos alagadiços, Várzea. E daí o cuidado, como escritor, alerto todo mundo. Muitas pessoas falam, eu sou da Várzea, moro na Várzea. Não mora na Várzea, você não mora em terreno alagadiço, você não mora numa várzea, você mora na cidade de Várzea Paulista. Então, eu sou de Várzea Paulista, moro em Várzea Paulista e não moro na Várzea. Ninguém está morando em terreno alagadiço. A partir de 1950, havia um escritor já na região, um jornalista que trabalhou por jornais que existiam na época,
um português, nascido em Porto, onde estive em 2017, nem eu sabia disso, pesquisando depois que fiquei sabendo, Secundino Veiga, esse jornalista, que faleceu em 1953, isso, e deram o nome dele ao distrito de Várzea. Várzea Paulista, por alguns anos, teve o nome de Secundino Veiga, muitos não sabem disso. Depois alguém resolveu mudar o nome para Várzea Paulista, já no período de emancipação da cidade, que se deu em 21 de março de 1965. Várzea Paulista ficou independente de Jundiaí. Secundino Veiga, curiosamente, ninguém na época deixou numa rua do novo município o nome de Secundino Veiga. Secundino Veiga virou uma rua central de Jundiaí e Várzea, que era o distrito de Secundino Veiga, ficou sem Secundino Veiga, sumiu. Engraçado isso, né? E o sarro continuou. Apesar de Várzea ter se emancipado, continuou com um conceito de periferia de Jundiaí, a maior cidade da região. E desde então, o jundiaense tradicional sempre teve aquela visão da várzea periférica, né? Da várzea, olha só, do terreno alagadiço, mas já tinha toda uma estrutura urbana a partir do parque industrial que se formou, inclusive Elequeiroz, uma das indústrias mais antigas da cidade, comprou o terreno ali na várzea mesmo, na várzea perto da linha do trem. Inclusive tem até hoje ali o trilho que entra na Elequeiroz. Comprou a área em 1923 e a produção começou na década de 50. Elequeiroz tem mais de 50 anos de atividade. E o importante, curioso, o atrativo, a indústria, quem for visitar, está com as mesmas características daquela época. Você visita Elequeiroz, é como você voltar ao passado, você voltar à década de 40, de 50. É tudo original ainda, pouca coisa mudou. O que mudou tinha os produtos químicos que ficavam armazenados no pátio na década de 70, o enxofre, toda aquela coisa amarela que a gente via, né? Eu era criança, não sabia o que era aquilo, só sentia o cheiro, porque quando eu tinha 5 anos, a minha irmã nasceu em Campo Limpo. Minha mãe ia no hospital, na época Bom Samaritano, ia de ônibus, e eu, criança, via da janela do ônibus aquele monte de terra amarela no pátio da Elequeiroz, e não sabia o que era aquilo, mas sentia. Todo mundo no ônibus sentia, eu lembro. Estava dentro do Nicola da Auto Ônibus Jundiaí, passava o ônibus em frente a Elequeiroz, indo para Campo Limpo, todo mundo começava a botar a mão no nariz, na cara, tossir, espirrar por causa daquele cheiro forte dos produtos químicos da Elequeiroz. Não me esqueço até hoje, aquilo ficou na cabeça. E a Elequeiroz não tem, claro, mas esse problema do odor dos seus produtos químicos. A indústria, claro, buscando toda a tecnologia para evitar, para preservar a saúde ambiental, porque a cidade cresceu, a indústria está perto do centro da cidade. Então, claro, ela precisou se adequar às normas ambientais. Mas a indústria continua com aquele aspecto antigo. Isso que é interessante e, de certa forma, bacana. Alfred Teves, outra indústria antiga, ali ao lado da Promeca, que não tem mais esse nome. Todo mundo sabe que várias indústrias mudam de nome e não preciso dizer o porquê. Meus pais trabalharam na área de direito, oficiais de justiça, então eu sei porque muitas empresas mudam de nome. Tem até pessoa, até gente muda de nome, aí o negócio, o bicho pega, o negócio fica pesado mudar de nome. Eu não preciso entrar nesses detalhes. Promeca, ali do lado, como citei, ao lado da antiga Alfred Teves, que agora é Continental,
um dos bairros mais antigos. Várzea Paulista, nos anos 70, só tinha linhas de ônibus intermunicipais. Era atendida pela linha Jundiaí-Várzea, Jundiaí-Campo Limpo. A linha Jundiaí-Várzea fazia ponto final no bairro da Promeca, e o que seguia em frente era Campo Limpo. Por quê? Década de 70, a Várzea Paulista não tinha nem 50 mil habitantes. A explosão se deu entre os anos 80 e 90. Hoje Várzea tem mais de 100 mil habitantes. Inclusive Várzea às vezes dá a impressão que tem mais carro que Jundiaí. Você trafega hoje pela Avenida Fernão Dias, a principal da cidade, você pega congestionamento, lentidão qualquer hora do dia. Aquela cidade que os jundiaenses tiravam sarro, né? Periferia, tem mais carro que Jundiaí. Determinados bairros de Jundiaí parece que tem mais carro em Várzea do que na própria cidade de Jundiaí. Várzea mudou, né? Mas os sarrinhos continuam. Os sarros não mudaram. Falando em carro, hoje, com as placas Mercosul, o jundiaense fala assim, agora não dá mais para saber se o motorista que bateu, que cometeu aquele mico no trânsito, se é mais um de Várzea Paulista. Esse sarro de Várzea não tem jeito. Os varzinos até se acostumaram. É uma coisa chata, é preconceito. Jundiaí é uma cidade bastante bairrista. Eu, como jundiaense, sei. Jundiaense é jogo duro. Jundiaense bairrista, tradicionalista, precisa ter um saco desse tamanho. Estiram sarro. E Várzea Paulista é sempre vítima dos jundiaenses. Qualquer coisa que acontece, Várzea Paulista. Tinha que ser de Várzea. E falam da Várzea. Continua insistindo da Várzea e não de Várzea. Jundiaense tira sarro, mas também é bastante burrinho em questão de ortografia, não tem muita noção das coisas. Tira sarro, mas não aprende. E Várzea Paulista carrega mesmo esse peso nas costas, porque é uma cidade que não tem classe A, não tem ricos. Pelo menos saiu assim no jornal. Pode até ter, né? Ninguém sabe da verdade. Pode ter 1, 2, 3, umas classe A meio escondida ali, mas Várzea é uma cidade classe B, C, D. Também não é E. Não tem favelas. Tem periferia, tem um bairro problemático que vou falar depois. Mas classe B. Várzea Paulista é ali o meio termo. A cidade progrediu com um perfil industrial, não evoluiu muito, a cidade cresceu mais na expansão de loteamentos mesmo, abriu as portas, até ameaça a Serra do Mursa com essa expansão urbana, inclusive a Zona Norte foi um desenvolvimento desorganizado, sem planejamento, a cidade se expandiu de forma irracional, loteamentos irregulares, e nesse prejuízo que teve, vieram muitos problemas, inclusive nos anos 80, que foi o período que a cidade começou a crescer de forma desordenada e inchou. Vamos começar aqui a radiografia da cidade. Vila Cristo Redentor, conurbação antiga já desde os anos 70, Várzea é conurbada com Jundiaí na Vila Cristo. Ali o ônibus da linha Vila Cristo sempre virou já dentro do município de Várzea. Depois a cidade conurbou com o Jardim Buriti e por fim lá na problemática Zona Norte, Vila Real e Voturucaia. Inclusive a linha Voturucaia de Jundiaí hoje se aproveita dos usuários da Vila Real, que o lugar inchou, explodiu demograficamente. Jardim Paulista, Jardim América, Vila Real, imagina a quantidade de pessoas ali que precisam de ônibus. Rápido Luxo, que atende por Várzea, pega uma parte, a linha Voturucaia, que é urbana de Jundiaí, se aproveita de outra parte ali da população, porque conurbou. Não tem nenhuma placa indicando divisa de município.
Ali você chega de carro, não sabe se está em Várzea, se está em Jundiaí, não tem placa de divisa, só tem na Fernão Dias. Nem no Jardim Buriti, que mostrei num outro vídeo, não tem placa de divisa de município. O córrego do Tanque Velho, que faz a divisa de municípios também, ó, nenhum prefeito de um lado ou de outro quer saber de despoluir. O córrego deságua no Rio Jundiaí, tem efluentes, tem dejetos ali, poluído, cai de tudo no córrego, sabe-se lá o que cai no córrego. Nenhum lado, nenhum outro resolve despoluir o rio, porque depende de trabalho conjunto entre prefeituras. E nós sabemos que prefeito trabalhar junto com outro, partidos diferentes, cada um olha só para o seu umbigo. Mas voltando lá na Vila Cristo. Vila Cristo Redentor, tem a paróquia do Cristo Redentor. A paróquia está em Várzea. Um lado da rua, a Rua da Várzea, Rua da Várzea Paulista preserva o nome, um lado é Várzea, outro lado é Jundiaí. Muitas pessoas não sabem, só vai perceber porque uma cidade recapeou um lado, a outra não recapeou. Então você sabe em que cidade está por causa do estado da rua. Engraçado, né? E ali a paróquia do Cristo Redentor pertence à Várzea, mas é mais o jundiaense que frequenta. Ali tudo se mistura, né? A rua Clara Faber é a última de Jundiaí, e já a Maria Aparecida é Várzea Paulista. O ônibus entra em Várzea, não está nem aí. Pessoas entram ali, estão andando a pé, não sabe que entrou em Várzea, mas entrou. E ali, seguindo pela Rua Fernão Dias, que é a principal, que era a única asfaltada na década de 70, que era praticamente uma estrada, passava por ali, eu me lembro, saía da Fernão Dias, era rua de terra para ambos os lados. Agora a cidade inteira está asfaltada, até a Vila Real está asfaltada, agora calçada. As ruas permanecem estreitas como vielas, né, porque não teve como urbanizar de forma adequada. Então é tudo viela. Caminhão entrou na Vila Real ali, o motorista tem que ser muito bom para manobrar para conseguir virar, porque é o caos. Inclusive era chamado Sítio do Morro, muitos não sabem. Era Sítio do Morro. Aí foi loteando, surgiram os barraquinhos, enfim, depois eu chego lá. Rua Fernão Dias Paes Leme, principal de Várzea. Você está no alto da Vila Cristo, você começa a descer. Vai para uma baixada, todo mundo pensa que chegou no centro de Várzea Paulista. Não, não é o centro ainda. Ali você vai passar pelo Jardim Primavera, o Jardim do Lar, que é na Baixada, onde tem a indústria Advance. Vai chegar no Córrego Bertioga, que é o lugar onde chove muito forte e alaga, que é o mesmo caso onde passa o Córrego do Tanque Velho pela Rua da Várzea Paulista, né? Agapiama, Jundiaí. O córrego não canalizado problemático ali, chove muito, inunda aquela baixada. Ali no Bertioga também acontece a mesma coisa. Foi canalizado, abriram a Avenida Bertioga ali, plantaram palmeiras, derrubaram árvores, mas depois plantaram outras ali. Tá uma beleza, mas ainda continua problemático. Se chover forte, é baixada ali. Ali todo mundo sente que está na várzea alagatiça. Ali os problemas continuam. Terreno alagado. Mas é bonito, o lugar está bonito. Se você quiser passear em Várzea Paulista, você pega Fernão Dias, não é uma coisa muito íngreme, você vai descendo suavemente, aí chega na Baixada, tem o Shopping Mall ali, é Mall, M-A-L-L, não sei se é assim que fala, mas era uma chácara, né? Chácara Mall, preservou o nome, mas não tem mais árvore, agora é tudo concreto. Tem um shopping ali oposto na frente, o shopping, o centro comercial. Ali é o centro comercial de Várzea Paulista. Por isso que todo mundo pensa que é o centro ali, porque é o centro comercial. Se anda pela Fernão Dias, ali você vai gastando dinheiro, tem de tudo ali. Só que para chegar ao centro da cidade de Várzea Paulista, tem que continuar. Só então você vai lembrar que a cidade nasceu onde foi construída a estação ferroviária no final do século XIX.
a estação antiga ali. É um ponto turístico, patrimônio histórico, mas não tem placa. O pessoal não lembra muito da pobre estação de Várzea Paulista. Está inteira, está juntinho da Lequeiroz. Se você for visitar a estação ferroviária de Várzea Paulista, aproveita e dá um pulinho na Lequeiroz, mesmo que não consiga entrar, dá uma observada. Se você valoriza o patrimônio histórico, dá uma caminhada a pé ali. Tem a Vila Bela Sintra também, ali do lado da estação. Inclusive, no mapa não aparece centro. Você não vai encontrar centro da cidade de Várzea Paulista no mapa. Você vai encontrar Vila Bela Sintra, Vila Ieire, que ninguém sabe como que escreve. No mapa, cada mapa está de um jeito, Vila Ieire, com H, Ieire com H. Pois ali o centro de Várzea, onde está a Igreja da Piedade, Nossa Senhora da Piedade, que é a padroeira de Várzea Paulista. Ela está no alto do morro, fica ali na pontinha. Não é morro, é colina, vai. É morro é exagerar. Morro é Jardim Cruz Alta, Jardim Mirante, ali é morro. Mas onde está a Piedade é colina, vai, não vou exagerar. A estação, ela fica ali um pontinho um pouquinho elevado, mas ainda pertence ao vale, porque está próximo ao Rio Jundiaí. Então você dá uma subidinha, chega na Piedade. A topografia de Várzea, ela é engraçada, porque você desce da Vila Cristo, chega ali na baixada da Chácaras Mal, Jardim do Lar. Ali você pega uma reta, né, uma planície, vai indo, que é o ponto onde congestiona, todo mundo quer andar de carro ali, né? É gostoso para caminhar, mas todo mundo quer andar de carro. Varzino e jundiaense quer botar carro naquela bendita avenida, que graças a Deus uma mente iluminada duplicou a avenida, plantou umas palmeiras ali no meio, porque Várzea é uma cidade sem árvores. Até do Google você vê de cima que a cidade é pobre em árvore, não é arborizada. As ruas também não comportam árvores. A cidade se desenvolveu de uma forma meio irracional. Muitas ruas não comportam árvores de fato. Não existia uma consciência ambiental na cidade. Então Várzea é uma cidade carente de árvores. Você vai andar pela cidade, você não vai ver muita árvore, não. Tem umas praças aqui a acolá, mas depois eu chego na questão ambiental. Centro de Várzea Paulista, Vila Paraíso. Até fui descobrir isso na pesquisa de hábito de leitura. Foi essa pesquisa que comecei em 2008, fiz direto até 2015, depois de uma parada, veio a pandemia, não pude continuar a pesquisa, mas essa pesquisa que me ajudou a fazer melhor a radiografia das cidades. Nenhum escritor foi às ruas como fui. Tive essa iniciativa a partir do meu gosto pelas ruas, por viajar. Uni o útil ao agradável. Sempre gostei de viajar, conhecer lugares. Tomei iniciativa como escritor. Pesquisa de hábito de leitura, ouvindo todo mundo nas ruas, nos bairros, batendo nas casas, nas praças, estação rodoviária, consultando o público nas ruas, onde cada um mora. Assim fui constatando a realidade das cidades, o perfil dos moradores, o conhecimento deles, a educação do município, o conhecimento das pessoas, o conhecimento delas e agregando conhecimento ao meu trabalho literário. Trabalho literário e a radiografia das cidades que comecei a fazer neste vídeo. A partir dali, fui descobrindo mais de Várzea Paulista. Claro, comecei a pesquisa em Jundiaí, 2008, mas junto Várzea Paulista. Ouvi varzinos em Jundiaí, mas entrei também em Várzea Paulista, comecei a fazer pesquisa nos bairros, e no centro de Várzea Paulista
constatei então aquela divisão curiosa de bairros dentro do próprio centro da cidade. Ali os moradores moram no centro, mas falam Vila Paraíso. Alguns não sabem se é centro, se é Vila Paraíso, se é Jardim Diana, se é Bela Sintra. Enfim, a população não tem muito conhecimento mesmo, porque geografia nunca foi algo que o próprio poder público se empenhou em levar para a população. Notem que placas indicativas, placa toponímica, bairro, rua, identificação, é uma carência em várias cidades, vários municípios. Você procura placa de rua, não encontra. Uma placa antiga já deteriorada. Placas novas também que alguns prefeitos começaram a instalar nas cidades também vinham com nome errado, nome absurdo, nome errado da rua. Às vezes a rua tá avenida na placa, ou é avenida tá rua. Às vezes nome do bairro, algumas placas toponímicas tem nome da rua, nome do bairro, nome errado do bairro. Nem a própria prefeitura fiscaliza o trabalho das empresas que ela contrata. Aí os políticos já devem estar me fuzilando também. Mas é a realidade, é a radiografia das cidades. Eu falo dos aspectos bonitos, os aspectos feios, falo dos problemas, não tenho o rabo preso com ninguém, não estou a serviço de ninguém, estou falando a realidade como ela é. E a pesquisa de hábito de leitura me levou a muitos dados. Ouvi 277 pessoas em Várzea, Jundiaí foram 1.270, bastante. Peguei a cidade inteira. Várzea Paulista peguei, vamos ver que bairros aqui que eu peguei, que anotei. Centro e Vila Paraíso, 41 pessoas. Vila Popular, 27. Jardim Paulista, 20. Vila São José, 19. Vila São José digamos assim, o bairro é visto como bairro nobre de Várzea Paulista. É mais classe média, tem classe média baixa, mas é visto como classe média. Jardim América, 18 pessoas, poucas. Não tive como fazer muito, peguei só uma amostragem nos bairros. Vila Santa Terezinha, 15, Maria de Fátima, 12, por aí vai. Até deu mais de 30 bairros, totalizando 277 moradores de Várzea que responderam à pesquisa. Claro que bati em muitas casas também onde não havia ninguém, mas é na caminhada, com os pés no chão, que você conhece os bairros e vai conhecendo as pessoas. Você vai conversando com as pessoas, pegando informações da cidade, como as pessoas vivem no bairro, como as pessoas vivem naquela cidade. A pesquisa de hábito de leitura me proporcionou essa experiência de vida e conhecer melhor as cidades. E Várzea Paulista conurbada com Jundiaí. Vamos lá, prosseguindo. As linhas de ônibus, tinha que falar sobre ônibus também. Como eu falei, década de 70 só tinha intermunicipal, porque a cidade estava crescendo ainda. Tinha os bairros mais afastados, como a Vila Popular, o Jardim Bertioga estava nascendo ainda, o Jardim Felicidade ia nascer, Maria de Fátima existia, mas era tudo rua de terra, difícil acesso, as pessoas tinham que descer para Fernão Dias para pegar o ônibus para Campo Limpo, para Jundiaí. Jardim Cruz Alta e Mirante, Nossa Senhora, também tinha poucas casas, subia o morro, aquele terrão, não subia o ônibus também, nem conseguia, o ônibus nem conseguia subir lá naquela época. E a Vila Popular foi uma das primeiras a receber o ônibus, mas antes a Vila Indaiá, que já tinha surgido antes da Popular, era o caminho para a Vila Popular, ali onde começava a José Rabelo Portela. Depois subia ali a Rua do Tanque Velho, onde tem a KSB, que é uma empresa antiga também,
não tão antiga como Elequeiroz, mas é antiga, bastante conhecida, muitos jundiaenses trabalham lá. E ali sai na Rua Pindaré, a famosa Rua Pindaré, que é aquele retão da Vila Indaiá, mas é um ponto alto. Era a rua de terra até os anos 80. E foi ali que cheguei de bicicleta. Sim, fui de bicicleta do centro de Jundiaí até Várzea, na Vila Indaiá. Era um descobridor, sou um desbravador de terras, de bike até a Vila Indaiá. E fiz o trajeto que fazia o ônibus da Vila São Paulo. Como anotava as linhas, eu sabia que alguns horários iam até a Vila Indaiá. Descia o ônibus da Alto no Jundiaí, Vila São Paulo, plaquinha Vila Indaiá. Eu ficava pensando, Vila Indaiá, onde é essa vila? Aí fui descobrir que era Várzea Paulista. E quem morava na Vila Popular, que era o bairro novo, ali afastado, tinha que usar o ônibus da Vila Indaiá. Descia na Rua Pindaré e fazia o resto do trajeto a pé, descendo o morro. Porque a Vila Popular fica num buraco. Sei que é feio falar buraco, uma cratera. Mas é a topografia do bairro. A Vila Popular começa ali no alto, onde tem a Vila Indaiá, desce, vai descendo até o vale, onde passa o Córrego Bertioga e onde nasceu o Jardim Bertioga. E curiosamente, a Vila Popular, quando vejo o bairro, lembro do Jardim Paulista de Jundiaí, que é a mesma coisa, o Jardim Paulista de Jundiaí, que é um bairro nobre, classe média alta, média e média alta, nasceu dentro de uma cratera. Você está no Jardim Paulista de Jundiaí, você olha assim, está no miolo do bairro, você olha e você vê assim, aquele morro em volta. Vila Popular é a mesma coisa. Curioso, né? E mais curioso, hoje o Jardim Paulista, quando se fala em Jundiaí, Jardim Paulista, muitas pessoas associam ao Jardim Paulista de Várzea, que é um bairro relativamente novo. Surgiu no decorrer dos anos 80. O Jardim Paulista de Jundiaí, bairro nobre, começou na década de 70, com poucas casas, bem poucas. Inclusive, linha de ônibus até o Jardim Paulista começou por volta de 1977, 78, mais ou menos. Agora, o Jardim Paulista de Várzea, por que será que é mais conhecido? Porque é popular. A partir do Jardim Paulista de Várzea, nasceu o América, os Américas, 1, 2, 3, 4. E já existia o Jardim América de Jundiaí, que também é bairro considerado nobre, é classe média. Os mais conhecidos em Jundiaí, curiosamente, são o Jardim Paulista e o Jardim América de Várzea. Engraçado, né? Mas é isso. E já que falamos em ônibus, a Vila Popular só foi receber ônibus intermunicipal a partir dos anos 80, ainda com o Alto no Jundiaí. Saíram as primeiras linhas, aí Vila Indaiá intermunicipal, que não ia mais pela Vila São Paulo, já ia pela José Rabelo Portela, vinha Vila Indaiá, Vila Popular, depois nasceu o Jardim Bertioga, nasceu o Jardim Felicidade, lá na divisa com Campo Limpo, e por fim a Zona Norte, a chamada Zona Norte de Várzea Paulista, onde está o Jardim Paulista, os Américas, e o sítio do Morro foi loteado daquela forma trágica, tragicômica. Nasceram os barracos e foi surgindo as moradias morro abaixo e virou todo o problema que é hoje. Hoje é Vila Real, que, claro, ninguém ia chamar de sítio do Morro. Virou Vila Real, nome chique. É o lugar do pancadão, o famoso pancadão de Várzea Paulista, que os Américas todo ouvem, né? Onde a rapaziada, a galera jovem de Várzea Paulista vai pro pancadão. E quase todo mês sai a notícia na imprensa do famoso pancadão da Vila Real, na Vila Pacaembu, lá no Jardim Paulista.
divisa com Jundiaí. Vamos falar de segurança também, já que estamos falando em pancadão, vamos falar de segurança. Nos vídeos no YouTube, todo mundo gosta de saber sobre as cidades, que lugar é perigoso, que bairro é perigoso. Pergunta, inclusive, os bairros perigosos de Nova York. Portugal também perguntam, já pesquisei, né? O pessoal pergunta, Lisboa tem bairro perigoso? E o que falar de São Paulo, Rio de Janeiro, então? Vou colocar aqui também, né? Minha radiografia das cidades, claro que eu constato os bairros perigosos. Mas tem o seguinte, a insegurança hoje é generalizada. Antigamente, nos anos 70, 80, o centro das cidades eram mais policiados, tinha mais segurança, e as periferias eram violentas. Quem lembra aí dos programas policiais da rádio, Gil Gomes, Afanásio, sempre as periferias lá, fulano matou não sei quem, crime no bar, roubou a casa, roubou o quintal do vizinho na Zona Sul, na Zona Leste. As periferias eram perigosas. E ficou essa imagem até hoje. A Vila Real nasceu como um bairro problemático. Só que, no decorrer das décadas, Várzea, como Campo Limpo, como Jundiaí, como todas as demais cidades, a insegurança foi se espalhando. E o centro das cidades, com a decadência que as prefeituras permitiram mesmo, depois que veio a cultura shopping, os centros decaíram. Então a insegurança passou a rondar o centro das cidades e até áreas nobres, até bairros tradicionais se tornaram perigosos, como a Ponte São João em Jundiaí. Várzea seguiu por esse caminho. Mas Várzea tem um aspecto interessante. Muito dos problemas de Várzea vêm para Jundiaí ou vão para Campo Limpo. Várzea ficou meio ali, uma zona mais confortável. Você anda pelo centro de Várzea, está tranquilo. Você pega Fernão Dias ali, vai caminhando numa boa. Agora, o Jardim Paulista ainda sofre com assaltos, furtos. Ali continua um bairro problemático. Isso acompanho na imprensa, em minhas pesquisas. Furtos acontecem no Jardim Paulista, a Avenida Pacaembu, a principal, é problemática, é preciso ter cuidado, mas toda aquela periferia ali que você vê, os Américas, a Vila Real, você acaba ali transitando de certa forma tranquilamente. Mas claro, o risco existe. E os problemas migram. Os problemas da segurança pública, eles são ocasionais, são periódicos, temporadas. Uma hora acontece mais em um lugar, outra hora acontece mais em outro. É isso aí. Meio ambiente, muito importante. Já que falei do Jardim Paulista, o Jardim Paulista e o América, ali na divisa de bairros, ganhou o Parque Ecológico Chico Mendes. O Chico Mendes preservou ali um nicho de mata nativa, por algum milagre, algum bom gestor enxergou que devia preservar ali, não permitiu o avanço imobiliário, aquela sede de loteamento, preservou. O parque está ali como até um ponto turístico da cidade. Agora, o ponto turístico principal e que deve ser preservado está ameaçado porque está em mãos particulares, é a Serra do Mursa. O Mursa é onde está o orquidário. As bordas da Serra do Mursa têm mata nativa. E como acontece em Jundiaí, as bordas da Serra do Japi são as que mais sofrem a especulação imobiliária. A Serra do Japi, o topo, os morros, tem mata. A Serra do Mursa não tem. A Serra do Mursa é mais gramínea, porque a vegetação não conseguiu se recuperar
por causa dos incêndios. E a área particular deveria ser desapropriada, o Estado desapropriar, transformar a Serra do Mursa num parque, um parque estadual, parque municipal, não importa. O importante é a preservação. Porque, falei lá atrás, Várzea Paulista tem poucas áreas verdes. Várzea Paulista precisa segurar o pouco que resta de área verde. Tem, inclusive, ali no miolo da Vila Popular também tem, mas é área particular. Não sei o que vai acontecer. Várzea Paulista é uma cidade que não é conhecida pela qualidade de vida ainda. Por mais que ela melhorou, que os últimos prefeitos investiram em infraestrutura urbana, em arborização em algumas avenidas, melhorou alguns bairros periféricos, levou asfalto, construiu praças, mas ainda falta muito. E Várzea Paulista continua ainda vista como periferia. Vai levar tempo para se livrar desse peso que carrega nas costas. Vila Real, Sítio do Morro, Pancadão, já falei. O que mais tem para falar de Várzea Paulista? Vamos às fotografias. Cadê as fotos aqui? Primeira foto, uma vista do alto, uma panorâmica. Que na panorâmica vocês vão se contentar só com uma foto mesmo. Ainda não fiz aquela panorâmica de virar como faz. Ainda não tenho drone também, vou chegar lá. A parte da cidade que vocês vão observar que Várzea não tem prédios. Tem prédio baixo. Vocês veem ali que não são arranha-céus, são prédios novos. Várzea é uma cidade ainda com poucos prédios. As edificações estão começando agora. Segunda foto, conjunto habitacional, jardim satélites. Observem a parte do morro ao fundo, que é a parte do Jardim Paraíso, Vila Paraíso, Jardim Diana, Cruz Alta, Jardim Mirante do outro lado. Ali onde estão os predinhos, córrego do Pinheirinho, que também é vizinho do Bertioga, as partes baixas, as partes de Várzea. Várzea não se livra das várzeas. Terceira foto, Piedade, Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Várzea Paulista. Não fotografei a parte externa da igreja, porque na ocasião estava em reforma. Estou aguardando terminar a reforma da parte externa da igreja, que pode ser vista de longe. Lembrem, Vila Cristo está no topo, numa colina, e você desce pela Fernão Dias, atravessa o vale, a área das várzeas, depois sobe em direção ao centro, a Vila Paraíso, Jardim Paraíso, Vila Paraíso, Paraíso. Aliás, muito bonita a igreja, a reforma da Piedade ficou maravilhosa, como vocês podem constatar na foto. Vamos, Parque do Chico Mendes, área de lazer, bairro que precisava urgente segurar a área verde. Os prefeitos fizeram um milagre. Já ficou um tempo meio largado o parque, mas revitalizaram. Promeca, bairro da Promeca, que era o mais próximo a Campo Limpo, agora é Jardim Felicidade, que faz divisa com Campo Limpo. Promeca tem aos fundos o São Guido, que é a região de chácaras, tem um jardim gauchinha também. Uma área verde também, onde começa o São Guido. Ao fundo vocês podem observar os morros do Mursa, nesta vista do bairro da Promeca. A igreja da Vila Popular. Duas imagens da igreja. Na descrição do vídeo
falo o nome da igreja, para vocês lerem a descrição, viu? Não é só para ficar ouvindo o vídeo, é para ler a descrição. Muita coisa que não coloco nos vídeos, coloco na descrição. Ônibus, linhas urbanas e Várzea Paulista demoraram para chegar. Era só as linhas intermunicipais. A Rápido Luxo, que pegou as linhas da Autônoma Jundiaí, foi a pioneira no transporte urbano da cidade. Depois entrou a Franco-Rochense, um prefeito lá autorizou a concessão da Franco-Rochense, que estava se expandindo, à época que a Franco-Rochense estava se expandindo por todo o estado de São Paulo. Chegou até Dracena, chegou a Jales e pegou Várzea Paulista também. Mas ficou por pouco tempo, depois voltou a Rápido Luxo, e a Rápido Luxo mudou de nome e todo mundo sabe da história. Serra do Mursa, podem observar que os topos não têm muitas árvores. Loteamentos, Várzea Paulista continua se expandindo. Jardim Bahia é um dos primeiros, aliás, um dos últimos loteamentos. Mas tem esse aqui nascendo que eu fotografei em algum lugar que depois eu descrevo no texto do vídeo. Fotografei esse loteamento novo. Fotografei também o parque que foi feito onde era um aterro sanitário, na região do Jardim Novo Mundo, que é a parte conurbada com Ivoturucaia. Uma área de lazer também importante. E por último, tem as fotos das orquídeas, não podia faltar, e um pôr de sol feito de um ponto alto de Várzea Paulista, e os prédios ao fundo são de Jundiaí. E vários pontos de Várzea, como a cidade nasceu no vale, onde tem o rio Jundiaí, a estrada de ferro, e foi se expandindo em direção aos morros, de vários morros de Várzea Paulista você enxerga Jundiaí. Dá para fazer muitas fotos. Quem gosta de fotografar horizonte, locais altos, Várzea tem vários pontos altos. E aqui encerro as fotografias. Vamos ver se faltou alguma coisa mais para falar. Secundino Veiga. Secundino Veiga virou Rua de Jundiaí. Mais caro que Jundiaí, conurbação. Enfim, Várzea Paulista, é isso aí. Estamos chegando a 1 minuto de vídeo. Andei por Várzea Paulista observando muitos detalhes, a característica das ruas, dos bairros, e inclusive participei de comunidades de jovens ali no Jardim do Lar, Jardim Primavera, que não tinha igreja. Os jovens se reuniam, faziam missa numa escola do bairro Jardim Primavera, porque os moradores precisavam se dirigir até a igreja mais próxima, do Jardim Maria de Fátima, para assistir às missas. Então, as missas eram improvisadas numa escola no Jardim Primavera, onde participei da comunidade. Ali, daquela comunidade, fiz mais amizades na cidade. Hoje tenho em torno de 60 amigos em Várzea Paulista. Tenho uma relação de amigos. Desde adolescente tenho o nome, endereço dos amigos numa lista particular, tudo registrado, os amigos que tenho em cada cidade. E a partir dessas amizades são os pontos de expansão para o conhecimento, para o perfil humano das cidades, de cada bairro de nossas cidades. A partir da comunidade de jovens, conheci mais Várzea Paulista. A partir da pesquisa de hábito de leitura, conheci mais Várzea Paulista, Campo Limpo, Jarinu, Morato e outras cidades que virão neste vídeo de radiografia das cidades.
E Várzea Paulista, as pessoas que nascem em Várzea são chamadas de varzinos, são de Várzea Paulista e não da Várzea. Toda essa imensa população, boa parte trabalha em Jundiaí, vai para Jundiaí diariamente, os ônibus estão sempre lotados, muitos também vão de carro, o vai e vem de carro entre as duas cidades é um vai e vem frenético. As piadinhas em cima de Várzea vão continuar, não tem jeito, mas o varzino se acostumou. Acontece qualquer coisa, o jundiaense tradicional, o jundiaense lá, tinha que ser de Várzea. Faz parte, vamos levar na esportiva. Jundiaí depende da mão de obra de Várzea Paulista também. Muitas pessoas que trabalham no comércio de Jundiaí ajudam a construir a riqueza da cidade. São pessoas de Várzea, são adultos e jovens de Várzea Paulista. Várzea Paulista tem indústrias, hoje tem shopping e continua. A política da boa vizinhança deve ser preservada. Com brincadeiras, com sarro, sem brincadeira, sem sarro, o importante é a convivência entre as duas cidades. Várzea Paulista faz parte de meu círculo de amizades, estou sempre lá, continuo aprendendo, continuo descobrindo a cidade, fazendo mais radiografias. Inclusive, Várzea Paulista tem escritores, muitos varzinos não conhecem, conhecem escritores de Jundiaí, não conhecem de Várzea. Várzea Paulista tem um público evangélico bastante grande. Citaram autores evangélicos, consta na pesquisa, autores inclusive de São Paulo, que varzinos citaram na pesquisa. É todo um aspecto literário, cultural, religioso para conhecermos. Quiçá farei mais vídeos a respeito da parte cultural de Várzea Paulista, vou trazer a vocês. Se faltou alguma coisa neste vídeo, estará na descrição, portanto leiam. Falei rápido, falei bastante, mas já está aí 1 hora de vídeo. É muita coisa para falar. Fazer uma radiografia da cidade tem muito detalhe, muita coisa que está aqui dentro que acabei não citando, mas vou colocar na descrição e talvez num futuro vídeo. Depende da interação de vocês. Se farei mais um segundo vídeo de Várzea, vai depender do voto de vocês pedirem, dos internautas solicitarem. Próximo vídeo, Campo Limpo Paulista. E aguardem que Jundiaí vem bastante coisa de Jundiaí, possivelmente dividido em 2 vídeos. Fiquem tranquilos, políticos, mantenham a calma que não vou pegar pesado. Obrigado e até o próximo vídeo da radiografia das cidades.